Sala de visita. Eu converso agora com o Dr. Murilo Ferreira de Andrade, ele que é médico urologista da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, e também membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito obrigada pela sua participação aqui e a disponibilidade de falar de um assunto muito importante e ainda pouco discutido, né? Eu que agradeço o convite, realmente é um assunto muito importante. Cada vez mais nós vemos que a prevenção tem um aspecto fundamental no câncer de próstata, porque o câncer precocemente diagnosticado e tratado, ele tem uma altíssima probabilidade de cura, então nós devemos conscientizar a população, os nossos pacientes e familiares para buscar essa prevenção e tratamento precoce. E é uma conscientização que tem que ser feita no núcleo familiar, né? É todo mundo junto ali? Você acha que em termos de saúde pública, falta na cidade ou mesmo no país alguma coisa parecida com os lugares, as casas de referência da saúde da mulher? Com certeza. Isso é muito importante para agilizar o atendimento, porque muitas vezes o paciente procura o urologista, ele é referenciado pelo clínico geral para procurar um especialista e, como você mesmo disse, a incidência é muito alta. Então, muitos pacientes vão precisar desse tipo de encaminhamento. Então, precisa de um centro de referência específico para a saúde do homem. Diferente, por exemplo, de um paciente que precisa de um atendimento de outras áreas, que são situações que podem aguardar um pouco mais. Então, acho que realmente o acesso ele tem que melhorar, tem que crescer nesse sentido. Agora, tem um preconceito também assim, né? Uns dizem que sim, outros dizem que não, que o homem que passa por essa cirurgia pode ter uma disfunção erétil, pode não ter filhos. Isso é mito ou isso é verdade, doutor Murilo? Não, isso acontece, realmente. A cirurgia, a próstata, ela fica numa região que é uma região muito delicada, fica próxima do reto, entre a bexiga e a uretra, que é o canal por onde a urina é eliminada, e os nervos responsáveis pela ereção estão em íntimo contato com a próstata. Então, se realmente a pessoa tem um diagnóstico mais tardio, o tumor já acometeu essa região, essa inervação, para o controle oncológico, ou seja, para a cura do paciente, é necessária uma cirurgia mais ampla, mais radical. Então, isso aí pode trazer um impacto negativo na função erétil. Por isso, a importância também da descoberta precoce e do tratamento precoce. Quanto mais precoce, melhor o resultado funcional, em termos tanto da função erétil quanto da continência urinária. Bom, então, muito importante essa discussão e que o homem tenha realmente a clareza de que ele pode e deve procurar um médico quanto antes. Até porque ele vai precisar de um auxílio psicológico também em alguns casos, né? Normalmente, quando isso acontece, o homem ele tem a curiosidade em saber a extensão dessa doença, ele não quer saber, ele foge um pouco disso, a família que acaba assumindo esse papel ou não? O homem lida bem com isso? Ele lida bem. Normalmente ele tem, realmente esse é um aspecto que é muito importante para o homem. Muitos deles acabam tomando suas decisões baseado principalmente nessa questão funcional, o que é muito importante, né? A gente sabe que isso é um aspecto fundamental. Então, para isso é importante também uma equipe multidisciplinar, para conseguir conversar com esses fatores, todos esses fatores. Isso é importante que seja uma discussão bem ampla, que a pessoa tenha tempo para pensar realmente para decidir sobre o tratamento. Mas o aspecto funcional é fundamental na cirurgia para o câncer de próstata. Bom, de qualquer forma, então, é uma situação que envolve toda a família. Sim, com certeza, toda a família. E mesmo porque o suporte pós-tratamento também é importante, né? Então é importante que, no caso da parceira também, da esposa do paciente, ela tenha compreensão da doença, das etapas de tratamento, do período de recuperação funcional, para ficar do lado mesmo da pessoa, para poder melhorar a recuperação no pós-operatório. A família toda fica um pouco doente, né, doutor Murilo? Pelo menos emocionalmente, eu acho que afeta todo mundo. Sim, né? Mas assim, em termos oncológicos, a probabilidade, a chance de cura é excelente. Nos casos iniciais, realmente, nós temos outros tipos de tumores que não são tão fáceis de diagnosticar no período mais precoce. Isso realmente traz um impacto muito grande. Então, a probabilidade de cura em se tratando de uma doença oncológica é muito alta quando o diagnóstico é precoce. Isso é bacana, porque dá muita esperança, né, para quem. Agora, em qual idade tem aparecido mais o câncer de próstata? Normalmente por volta da quinta, sexta década de vida. Então tem uma incidência gradativa a partir dos 45 anos, atinge um ápice nessa idade, depois ele começa a diminuir a sua incidência. Depois dos 60 anos começa a diminuir? E por quê? Por questão hormonal?
Aspecto biológico, tem alguns tumores que têm um comportamento biológico mais agressivo, então normalmente esses tumores vão se manifestar num período de vida um pouco mais precoce. Então, toda vez que você faz um diagnóstico do tumor de próstata, o ideal é você fazer o que nós chamamos de estadiamento, definir se ele está localizado, se está localmente avançado ou metastático, e o risco de recidiva, o risco de recorrência. Então, tem tumores que já no período do diagnóstico, eles se apresentam com uma chance de recorrência do tumor voltar maior do que outros tipos de tumores. Então, depende da celularidade ali. Exatamente, está relacionado com o próprio comportamento biológico do tumor. Doutor Murilo, é possível fazer só o exame de sangue ou não? Porque tem alguns médicos que só indicam o exame de sangue, como tem pacientes que só querem fazer o exame de sangue. Isso não é adequado. Normalmente o exame de sangue e o exame de toque retal eles são complementares. Se você for analisar só o PSA dentro da faixa da normalidade, até 20% dos casos a pessoa pode ter um tumor de próstata. Então 20% em se tratando de um tumor não é um índice aceitável. Então ele deve ser correlacionado com o exame de toque e caso haja alguma suspeita, uma alteração ou do PSA ou do exame de toque, solicitar uma biópsia, que é o exame para confirmar o diagnóstico. Você já pegou o paciente com exame de sangue, um índice baixinho, mas que tinha um tumor? Exatamente. Muitas vezes nós recebemos pacientes que fizeram acompanhamento só com exame de sangue, às vezes por mais de anos, e tinham uma alteração no exame de toque, mesmo com valor normal, com PSA muito baixo, em torno de 0,5, 1, que está dentro da normalidade. Então sempre deve ser feito o exame de toque para complementar o PSA e para decidir o prosseguimento da investigação diagnóstica. Como é feito o tratamento? O tratamento ele evoluiu bastante nos últimos anos, desde uma cirurgia que tinha altas taxas de sangramento e de complicações, até cirurgias minimamente invasivas, utilizando cirurgia laparoscópica, que é feito por vídeo, e hoje até mesmo cirurgia laparoscópica assistida por robô. Mesmo a cirurgia aberta também, ela tem altos índices de cura, tanto controle oncológico quanto o aspecto funcional. Então, ela evoluiu bastante, o paciente pode, para o tratamento, decidir entre a cirurgia, que é um tratamento curativo, pode-se fazer a radioterapia também, que também evoluiu bastante nos últimos anos, A precisão da radioterapia, de não acometer os órgãos vizinhos, ela melhorou bastante nos últimos anos. Até tratamentos para tumores mais avançados, como hormonioterapia, como quimioterapia. A quimioterapia também, né? Só para tumores avançados. Normalmente, para tumores localizados, você pensa no tratamento curativo, ou seja, cirurgia ou radioterapia. Depende da escolha do paciente e alguns fatores, idade, expectativa de vida. E o tipo de tumor, né? E o tipo de tumor. A cirurgia ainda é aquela modalidade terapêutica que oferece maior taxa de cura a longo prazo. Então, após 10 anos, os pacientes têm a melhor chance de cura com a cirurgia. Sintomas como, por exemplo, dificuldade de urinar, estão relacionados, esse sintoma está relacionado à próstata ou não? Isso é importante. Ele pode estar relacionado nos casos avançados. Nos casos iniciais, normalmente o paciente depois de uma certa idade, pode ter esses sintomas devido ao crescimento benigno da próstata, que nós chamamos de hiperplasia prostática benigna. Natural isso? Natural, que é muito comum, é uma alteração do envelhecimento. Então, a próstata cresce naturalmente devido à ação da testosterona, que é o hormônio masculino. O paciente vai ter alterações do jato urinário, pode acordar à noite, algumas vezes para urinar, pode ter uma diminuição do jato urinário, que nem sempre está relacionada ao câncer de próstata. E nem ao rim? E nem ao rim. Ela pode, se numa situação mais avançada, acabar prejudicando o rim diretamente, porque a pessoa não vai conseguir urinar bem, mas de uma maneira inicial não está relacionada. De qualquer forma, é sempre bom procurar um médico com um sintoma desse, né? Assim como o PSA, ele pode estar aumentado em outras situações que não sejam tumor. Então, nós recebemos pacientes que vêm desesperados nos procurar porque veio o valor do PSA acima do limite de referência do laboratório. E lembrando que o PSA ele é próstata específico e não câncer específico. Então, um crescimento benigno da próstata pode... detectado pelo exame de sangue. Exatamente, pode levar ao aumento do PSA, uma prostatite, que é uma infecção, pode levar ao aumento do PSA também. Então, por isso que é sempre bom o urologista avaliar para conseguir diferenciar bem essas situações. Obrigada, doutor Murilo. E você continue conectado com a gente, porque o Sala de Visita tem sempre muito mais informação para você. Sala